Informação exclusiva: o Palmeiras recusou nos últimos dias proposta do Napoli por um de seus atletas. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais novidades e o Zenit aumentou a sua proposta para tentar convencer Danilo, do Botafogo, a virar reforço do clube russo. Você vai saber atualizações sobre o tema também. Em últimas de mercado, bastidores, finanças, que sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E informação importante sobre o volante Danilo. O jogador do Botafogo recebeu nas últimas horas ótima oferta do Zenit. Clube russo que o namora desde janeiro decidiu abrir os cofres e prometeu um salário muito maior do que aquele que ele receberia no Palmeiras. Hoje o Danilo ganha na casa de R$1 milhão por mês no Botafogo. O que eu consegui apurar é que o Zenit topa bancar cerca de R$3 milhões mensais para que ele se mude para o outro lado do mundo. O Danilo vinha resistindo a essa ideia, porque entende que ou volta para a Premier League ou fica no Brasil para jogar no Palmeiras, de olho na seleção. O pessoal do Zenit tenta convencê-lo a se mudar para lá, lembrando que Luiz Henrique e Douglas Santos foram convocados para a Copa, mesmo jogando no Zenit. Essa resposta do Danilo deve vir nas próximas horas. O que dá para contar é que o interesse do Zenit atrapalha o Palmeiras não apenas em relação aos salários, mas também em relação ao valor pago ao Botafogo. Isso porque o Verdão ofereceu 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. A proposta do Zenit é superior a essa e bate na casa dos 30 milhões de euros sem pagamento de bônus. O representante do Palmeiras deve embarcar nessa terça-feira para o Rio de Janeiro para um encontro com dirigentes botafoguenses. Na pauta a tentativa de um acerto, até porque o Botafogo tem afirmado que pretende utilizar o Danilo no domingo contra o Cruzeiro, e se isso acontecer, ele completa 13 jogos e fica impedido de defender um rival na Série A do Brasileiro. Informação exclusiva: o Palmeiras recusou nos últimos dias uma proposta do Napoli por Agustin Giai, lateral direito argentino de 22 anos de idade, que quase disputou a Copa do Mundo pela seleção argentina. Você vai lembrar que ele participou de 2 amistosos pré-Copa do Mundo, acabou sendo cortado na última hora. A oferta do Napoli foi de 15 milhões de euros, ou 87 milhões de reais. E a curiosidade vem agora: o Palmeiras havia comprado o Giai em 2024 por 7 milhões de euros. Era a chance de mais do que dobrar o valor investido quando da compra do atleta junto ao São Lourenço. Mas a Leila Pereira entendeu que a oferta é ruim e decidiu descartar. Já contei para vocês nos últimos dias que a Leila está decidida a não vender titulares, até porque ela precisa ganhar um título da Libertadores da América, é o que falta em sua gestão como presidente. Leila se despede do Palmeiras em dezembro do ano que vem e não pretende sair do clube sem colocar em sua galeria de títulos uma taça Libertadores da América. Já que soma na atual temporada 26 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. E uma outra curiosidade: o Giai, em 87 partidas pelo Verdão, nunca fez gol nem deu assistência. Ele tem disputado a posição com o Kelvin, nem um lateral nem outro conseguiram convencer o torcedor alviverde. Mas o Abel Ferreira ainda confia no argentino, que só sai em caso de proposta astronômica. A pergunta que eu deixo para você: se você é presidente do Palmeiras e tem uma oferta do Napoli de 15 milhões de euros, você vende o Giai ou pede mais? Se pede mais, até que valor você toparia? Já usa o espaço para comentário ou para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir a notícia. Tchau. Hora de falar sobre o Palmeiras, que sinalizou com nova oferta para a compra do volante Danilo. Primeira proposta do Palmeiras, de 20 milhões de euros mais o Naves, foi descartada pelo Botafogo, certo? Pois bem, o Palmeiras, depois de pensar no final de semana, apresentou uma proposta de 25 milhões de euros ou 145 milhões de reais, além de 5 milhões de euros em bônus. Se o Botafogo topar levar essa negociação adiante, podemos estar diante de um negócio de até 175 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Botafogo sonhava com uma negociação a partir de 30 milhões de euros fixos, podendo chegar até 40 milhões de euros. O fato de o Danilo não ter conseguido fazer uma Copa dos Sonhos certamente diminui um pouco do seu valor e também o apetite de clubes europeus. Embora ele tenha uma oferta do Zenit, mas o Danilo não quer se mudar para a Rússia, e uma expectativa de negociação com o Newcastle que até agora não se confirmou. Importante contar que o Botafogo pressiona o Palmeiras. O Botafogo mandou avisar
que se não houver um acordo com o Palmeiras até o fim da semana, o Danilo será utilizado na partida de domingo, válida pelo Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro. E se isso acontecer, Danilo alcança seu 13º jogo no Brasileiro, o que inviabilizaria sua presença no Palmeiras para o restante da temporada no Campeonato Nacional. Ele ficaria ainda à disposição para os outros torneios, mas o Palmeiras, para gastar esses até 175 milhões de reais, gostaria de ter o Danilo também no Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, o Palmeiras vai ter pressa para tentar chegar a um acordo. Vivemos uma semana decisiva para a definição do futuro do volante, revelado no Palmeiras e que fez sucesso no exterior e agora em especial com a camisa do Botafogo. O Abel Ferreira é o maior entusiasta dessa ideia. Rafael Oliveira. Boa noite, Nicola. Tem notícias sobre o Danilo no Palmeiras? Será que ele vem? Bora explicar um pouquinho sobre o futuro do Danilo e do Palmeiras. Na semana retrasada, o Palmeiras assinou com uma proposta de 20 milhões de euros, mais a cessão em definitivo do Naves. Ou seja, o Palmeiras estava disposto a colocar 23 milhões de euros, 23 milhões e meio, porque ele considera que o Naves valia 3 milhões e meio de euros, para que esse negócio acontecesse. O Botafogo recusou a proposta e disse que não tinha interesse. Vários setoristas do Palmeiras cravavam que essa negociação estava fechada, que era questão de se apresentar no Palmeiras após a Copa do Mundo. O tempo mostrou que a proposta de 23 milhões e meio de euros foi recusada. O Palmeiras sinalizou com uma nova oferta ao Botafogo, 25 milhões de euros fixos, eram 23, e mais 5 milhões de euros em bônus. A tendência é que o Botafogo recuse essa nova proposta, tá? Tendência é que recuse essa nova proposta. E essa recusa tem a ver com a intenção do Botafogo em faturar pelo menos 30 milhões de euros fixos. Diante desse cenário e com a informação do Botafogo de que pretende colocar o Danilo para jogar no próximo domingo, contra o Cruzeiro, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem uma semana para tentar chegar a um consenso com o Botafogo. Se o Danilo entrar em campo no jogo contra o Cruzeiro, no domingo, ele completa o 13º jogo. E dessa maneira fica impedido de atuar por um rival. Não dá para imaginar que o Palmeiras vá comprar o Danilo sem poder utilizá-lo no Campeonato Brasileiro. Então, a tendência é que essa novela termine até o fim da semana, com o Palmeiras melhorando a sua oferta e cedendo à pressão do Botafogo, ou com o Botafogo colocando o Danilo em campo e tornando essa opção de venda apenas possível para clubes do exterior, tá bom? Uma novidade de mercado do Verdão, estava falando sobre o Danilo. A prioridade número 1 é Danilo, a prioridade número 2 é Danilo também, tá? Se o Palmeiras não conseguir avançar com o Danilo, aí eles podem pensar em uma outra alternativa, mas hoje a meta principal é a contratação desse jogador. Só para completar sobre o Palmeiras, contei com exclusividade na manhã dessa segunda-feira, que o atacante Dudu, dá para dizer que ele é atacante, né? O Palmeiras tem chamado o Dudu de Eduardo Conceição, a Leila pegou meio que bode de Dudu, por conta do Dudu veterano, que acabou se mudando para o Atlético, depois para o Cruzeiro, depois para o Atlético. Mas o Dudu, ou Eduardo Conceição, de só 16 anos de idade, ele tem sido alvo de várias propostas do exterior. O Shakhtar Donetsk foi o primeiro a fazer proposta oficial de 15 milhões de euros, a proposta foi recusada. A segunda e a terceira ofertas que o Palmeiras recebeu foram de PSG e Barcelona. Os times sinalizaram com uma proposta de 25 milhões de euros fixos mais bônus. O Palmeiras disse que não tem a intenção de negociar. E o Eduardo só deve sair a partir de 40 milhões de euros. E aqui vem outra informação legal para vocês. Estava conversando com uma pessoa do staff do Eduardo, e essa pessoa me contou que o Eduardo deve ser relacionado para a partida contra o Curitiba, na volta do Campeonato Brasileiro, com a expectativa de que ele ganhe alguns minutos. E faz parte da intenção do Palmeiras em valorizar o Dudu para que ele seja negociado pelos 40 milhões de euros, dar minutos para ele em campo, né? Então vamos ver se isso se confirma, se de fato ele entra em campo, tá bom? O Júlio César Nicola, o Palmeiras deveria entrar na briga pelo Almada com o Flamengo. Será que levaria melhor? O Palmeiras foi o primeiro dos clubes brasileiros a tentar. No mês de janeiro, o Palmeiras procurou o Almada e falou, cara, a gente topa bancar os 20 milhões de euros que o Atlético de Madrid quer para vender 50% dos seus direitos. Você toparia vir? E o Almada falou, não quero jogar no Brasil, tá? Então já houve, inclusive, essa tentativa. O Edilson quer saber se o Palmeiras vai comprar o Carlos Vinícius. A tendência é que o Carlos Vinícius tenha seu contrato renovado por mais um ano, tá? De forma automática pelo número de jogos. O Palmeiras vai contratar um lateral direito? Pergunta o Edilson Felipe. Hoje, o único nome em pauta no Palmeiras é do volante Danilo, tá? Eles não estão em busca de outros reforços. Informação importante, exclusiva, o Palmeiras recusou nos últimos dias 15 milhões de euros do Napoli por Giai, tá? Lateral direito, que chegou a ser cogitado para defender a seleção argentina na Copa.
ele fez parte dos últimos amistosos pré-Copa, no fim das contas acabou sendo descartado, tá? Mas houve essa proposta e o Palmeiras acabou recusando essa oferta de 15 milhões de euros pelo Giai. Deixa eu ver quanto é que o Palmeiras havia pago para contratar o Agustin Giai. Giai. 22 anos de idade, argentino, comprado do São Lourenço por 7 milhões de euros, ou seja, o Palmeiras teve a oportunidade de dobrar a receita com o Giai, mas acabou por não aceitar a negociação, tá? Tá, Nicola, qual o seu palpite na negociação com o Danilo? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que o tempo joga, eu acho que no final das contas ainda vai dar Palmeiras, mas é só um palpite, tá? Ao contrário de vários setoristas que cravaram que estava fechado, eu digo que não está fechado ainda, mas diante da falta de propostas na Europa, eu acho que pode acabar acontecendo de o Danilo ser contratado por um valor mais perto dos 30 milhões de euros que o Botafogo quer do que dos 20 que o Palmeiras havia oferecido na semana passada. Depois de Endrick, Estevão e Vitor Reis, a próxima grande venda do Palmeiras será com Eduardo Conceição, o Dudu, de só 16 anos de idade. Ele é atacante que já está integrado ao time principal. E eu quero usar esse vídeo para te contar quais os clubes já fizeram propostas ao Palmeiras. A primeira das ofertas foi do Shakhtar Donetsk, 15 milhões de euros. O Palmeiras recusou de bate-pronto. Depois, o Barcelona e o PSG assinaram com 25 milhões de euros fixos, mais bônus. O Palmeiras já deixou bem claro para a dupla que só topa negociar o Eduardo a partir de 40 milhões de euros fixos. E aqui vem uma informação exclusiva. O Dudu deve ser relacionado para a partida contra o Curitiba e pode ganhar seus primeiros minutos com o time principal. O Abel Ferreira tem gostado bastante da participação do jogador, que completa 17 anos de idade apenas no mês de dezembro desse ano. E até para fazer parte dessa valorização do atleta, dar-lhe alguns minutos no time principal faz parte dos planos do Abel e também da diretoria alviverde. Leila Pereira tem batido na tecla de que não quer vender jogadores titulares nessa janela da metade do ano. Tudo para fortalecer o elenco e manter viva a chance de títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. Para isso, o Palmeiras vai precisar buscar outras vendas e o Eduardo pode ser essa alternativa. Se ele tiver minutos no time principal, certamente a pedida de 40 milhões de euros fica um pouco menos difícil e é baseado nisso que o jogador pode fazer sua estreia nesse meio de semana contra o Curitiba do retorno do Palmeiras ao Campeonato Nacional. No Sub-20 em 2026, o Dudu soma 20 jogos, 5 gols e 3 assistências, titular absoluto de todas as seleções de base. Ele tem jogado no Sub-20, mesmo com apenas 16 anos de idade. Se hoje o Palmeiras pode se dar o luxo de não vender Flaco Lopes e Alan, é porque tem a expectativa de fazer do Dudu um de seus principais negócios, a pedida parte de 40 milhões de euros. O que você pensa sobre esse jogador e a pedida do Palmeiras? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia.